Vamos lá para a nossa aula de hoje, nosso tema Revolução Francesa, mas antes eu tenho que começar com essa foto histórica, né? Esse momento único que nós eternizamos hoje, todo mundo de câmera aberta, aparecendo aí com seus rostinhos lindos, né? Dando aí o seu ar da graça para esses momentos aqui de aula à distância, nossas aulas é, virtuais, mas foi muito bom, foi muito legal esse momento aí. A gente precisa fazer mais aulinhas assim no qual vocês abram o microfone, vocês abram as câmeras e vocês conversem aí, sala de aula mesmo, né, galera? É isso que está faltando para a gente poder voltar ao normal, que não tá tão normal assim, né? Mas ficou muito legal, ficou top aí a nossa foto, ó. Vou guardar ela bem guardadinha aqui nos meus arquivos pessoais para ficar para sempre. Mas enfim, ó, nosso tema é Revolução Francesa, né? Então o professor ele vai começar aí com cinema novamente, tá? Apesar desse filme que eu estou indicando aqui para vocês, ele não tratar especificamente aí da questão da Revolução Francesa, na chegada da burguesia ao poder dentro aí da França, né, a derrubada da monarquia absolutista francesa, mas é um filme que nos remete ao período anterior na França, né, nos remete aí ao antigo regime e vale a pena, é um filme legal, vale a pena assistir. Existem aí alguns personagens, né, que aparecem nesse filme aí, como por exemplo o Cardeal Richelieu, que realmente, né, existiu no contexto do absolutismo monárquico na França. Dá para a gente ver o poder da igreja, né, dentro do antigo regime francês, né? Ver a situação de miséria que grande parte da população vivia e a luta, né, que esses personagens aí, os mosqueteiros, realizaram em relação aí a uma igreja que queria destituir o monarca do poder, né? Então eles eram os fiéis escudeiros do rei e tal. Então assim, para ambientalizar é legal, né? Bom, nosso tema é Revolução Francesa. Até vou brincar um pouquinho aqui com vocês, né? Vou virar um pouquinho mosqueteiro também. Ó. Eu, algum tempo atrás, eu comprei essa fantasia de mosqueteiro aqui, né? Ó, tem até uma espadinha, né? Ó, dá para ser espadachim e tal. Comprei pro meu filho poder ir num carnaval na escola e ele não quis, né? Então, tô usando hoje, ó, é de mosqueteiro, tá bom? Apesar de ter uma pluminha aqui que parece uma pluma de vedete, mas não é uma pluma de vedete, tá bom? É um chapéuzinho de mosqueteiro, tá? Ó, tem até espadachim aqui, ó, tem até espadinha, ó, que legal, né? Também não é a varinha do Harry Potter, é uma espada de mosqueteiro, ó, tá aqui, ó, né? É que é o famoso touché, né? Mas é só para brincar um pouquinho. Vou tirar aqui para não ficar, né? Porque senão eu fico escuro, eu já sou meio escuro, daí fica um pouco mais escuro ainda, né? Mas a espada tá aqui, ó, tá? Enfim. Nosso tema é Revolução Francesa, vamos passar aqui para frente, né? Um tema que, como o professor comentou com vocês hoje na live, é um tema bastante relevante, tanto que ele marcou profundamente aí a história da humanidade, né? Foi um processo revolucionário que teve repercussões bastante significativas, né? Um movimento que tinham uma sustentação ideológica do iluminismo, e em decorrência disso daí, ele acabou tendo uma força maior do que a Revolução Inglesa. Mas ambos são revoluções burguesas, né? Estão no contexto das revoluções burguesas, e foram movimentos que levaram ao poder a burguesia, né? Aquele grupo que, ao longo da chamada Baixa Idade Média, eles alcançaram um poder econômico, porém eles não tinham participação nas decisões políticas, eles estavam à margem das decisões políticas. Esse grupo ele ajudou os monarcas a centralizarem o poder, né? Então as monarquias nacionais, o absolutismo monárquico, ele contou com o apoio da burguesia. Só que dentro do absolutismo, essa burguesia ela não encontrou espaço político também. Então as revoluções burguesas elas se processam como um movimento desse grupo detentor do poder econômico, buscando um caminho para eles alcançarem também
o poder político. E para que isso se concretizasse, eles acabaram tendo que se rebelar contra os monarcas absolutistas, né? No caso da França, né, vou frisar novamente, a gente tem que lembrar que havia o aparato ideológico das ideias do iluminismo, né? E é diferente do que foi a Revolução Inglesa. As revoluções inglesas, elas não tinham esse alicerce ideológico do iluminismo. Elas se processaram aí sem essa fundamentação teórica. Tá? Então, nesse sentido, a gente entende aí que a Revolução Francesa ela vai ter uma amplitude maior, até mesmo pelas difusões que o iluminismo proporcionou do movimento. Né? A ideologia iluminista ela mudou a mentalidade de pessoas que buscavam também aí, a diminuição da centralização do poder, e o movimento aí desenvolvido, né, pelos franceses, ele acabou sendo um exemplo a ser seguido no contexto de uma teoria, né, que é a teoria do iluminismo, certo? Bom, a Revolução Francesa, então, ela marca, né, no plano aí da historiografia, o início da Idade Contemporânea. Então, o movimento ele teve essa importância e acabou se tornando aí um elemento que marca aí o início de um período da história que, incidentemente ou não, né, é o momento em que a gente está vivendo. A gente vive no mundo contemporâneo. Quando que esse mundo contemporâneo ele foi inaugurado? Esse mundo contemporâneo ele foi inaugurado com a Revolução Francesa. Claro que hoje, né, isso daqui já não é mais uma roupa típica, né, no mundo contemporâneo. Se eu aparecer assim nos lugares, de repente eles vão achar estranho, né? Assim como vocês devem estar achando estranho aí o professor com esse chapéuzinho de mosqueteiro, né? Com a sua espada aqui de mosqueteiro. Mas, enfim, o mundo contemporâneo ele se inicia exatamente aí na Revolução Francesa, onde os hábitos, os costumes, né, a forma de se viver estava ligado aí àquela antiga França da época do absolutismo. Né? Demorou um tempo aí para as coisas elas se modificarem e chegarem ao estágio que nós temos hoje. Tá? A Revolução Francesa foi um evento muito importante. Hoje de manhã eu ainda queria falar isso com vocês, mas não deu tempo, né? A gente acabou se divertindo lá e conversando, o que foi ótimo, mas a Revolução Francesa tem uma importância tão grande para os franceses, né? Ela é um movimento tão significativo para os franceses. A República que surgiu a partir da Revolução Francesa para os franceses assim um patrimônio deles, um patrimônio da nação, né? E eles têm como marco aí da Revolução Francesa a tomada da Bastilha. A gente vai ver isso na sequência da aula e tal. A tomada da Bastilha aconteceu no dia 14 de julho de 1789. É o início da Revolução Francesa e para os franceses esse aí é a data principal, né, do acontecimento. E a final da Copa do Mundo, né, que ocorreu em 2018, né, onde a França se sagrou campeã do mundo, ela aconteceu um dia depois do feriado francês, né, da tomada da Bastilha. E eu me recordo muito bem, né, quando o técnico francês ele foi entrevistado logo após a vitória, ele falou sobre o futebol, sim, ele exaltou, né, a vitória do time francês e tal, mas no final ele terminou falando Viva a República, Vive la République. Ó, tô bom de francês também, hein? E isso na hora me chamou a atenção, né? Me chamou a atenção como historiador. É claro que eu estava ligado que o 14 de julho tinha sido a data da Revolução Francesa, mas me chamou a atenção também no sentido do patriotismo dele em relação àquilo que eles consideram um patrimônio. Né? Qual que é o patrimônio para eles? Um sistema político que eles defendem muito, que eles prezam muito, em virtude desse processo revolucionário que contou com a participação da população, sim. A tomada da Bastilha, né, foi um acontecimento onde a população francesa eles se movimentaram e acabaram invadindo, né, essa prisão que era símbolo do absolutismo.
apesar do movimento ter sido um movimento burguês, mas a burguesia ela soube articular para que outros setores participassem também do movimento. A burguesia sozinha não ia conseguir fazer isso daí. E para os franceses, o saldo aí da Revolução Francesa, né, o lance aí da República que surgiu posteriormente, né, depois de toda a agitação que houve no processo revolucionário, é algo extremamente significativo, né? E essa fala do técnico da França me chamou a atenção. Pode ter passado despercebido para a maior parte da população mundial até, né? É claro que são poucas pessoas que se ligaram aí que ele estava fazendo aí um grito de louvor, a gente poderia dizer, àquilo que é um símbolo da nação francesa, que é a República, né? Quem dera nós também tivéssemos aí esse patriotismo, né, em relação aos nossos sistemas políticos, né, ou a democracia, a república, ou até mesmo os símbolos da nossa nação, né? A gente foi perdendo isso ao longo do tempo aí, apesar de que a construção nossa é uma construção diferente daquilo que aconteceu na França, mas a gente não está aqui hoje para conversar sobre isso, né? Vamos para o que está escrito aí na tela, que já faz um tempo que o professor está projetando aí para vocês e não desenrola o que é isso daí, né, galerinha? Vamos lá, ó. Então, ó, eu classifiquei para vocês a Revolução Francesa como uma revolução burguesa, porque ela foi conduzida pela burguesia francesa, tá? É uma revolução que os burgueses franceses eles direcionaram aí esse processo revolucionário, lutando contra a centralização do poder, lutando contra a monarquia absolutista francesa, certo? Contou com a participação de camponeses, de operários urbanos, né, das camadas diferentes da burguesia? Contou. Tá? Porém, é um movimento burguês porque o direcionamento do processo revolucionário e a própria ideia, né, e a própria ideologia que sustentava aí o movimento revolucionário, que é a ideologia do iluminismo, é uma ideologia que representa os interesses da burguesia, dos burgueses. Elenquei para vocês aí como que era a França antes, né? As vésperas da Revolução. A gente gosta de usar muito esse termo, né? O professor adora esse termo. Como estava, né, a França às vésperas da Revolução Francesa, né? Na hora que estava quase acontecendo a Revolução, como que estava a França? Quando a gente olha, né, para trás, é fácil a gente falar isso, né, fazer essa análise. No momento em si, eles não conseguiam perceber muito isso. A revolução era algo urgente e estava acontecendo, tá? Mas a França ela era a maior população da Europa Ocidental, então um contingente populacional bastante grande para aquele período, 25 milhões de habitantes, sendo que a maior parte vivia no campo. 80% dessa população era uma população rural, claro que composta na sua maioria de camponeses. Tá? O sistema político era um sistema político também ultrapassado, né, bem ultrapassado para o período. Nós estamos falando aí de final do século XVIII, onde ainda predominava na França um governo centralizador, de características absolutistas. Coloquei ali para vocês um absolutismo parasitário, tá? Vamos pensar a ideia desse parasitário. O que é a ideia desse parasitário? O que um parasita ele faz? Né? Se recordem aí das aulinhas de biologia de vocês, né? Seja um parasita num animal, não sei se nos vegetais também existem vegetais elementos que são parasitários em vegetais e tal, mas isso é uma coisa para vocês conversarem lá com a Marcela, não comigo, né? Não tenho essa competência, tá? Mas a ideia do parasita que suga, né? Que vive do outro, que vive se alimentando da energia do outro, tá? Então o absolutismo parasitário era isso daí, era um sistema político que vivia se alimentando, né, de outras camadas da sociedade, sugava a energia das outras camadas da sociedade. E é claro que aqui fica fácil para nós que já estudamos monarquias absolutistas, né? De quem que eles sugavam? Das camadas inferiores, né? Das camadas que eram consideradas inferiores na sociedade absolutista, né? Então nós tínhamos lá o clero, os nobres, né? E vamos chamar aqui de plebeus, né? Pensando na ideia do feudalismo, servos, né? Vamos pensar no feudalismo, servos. Então, um absolutismo parasitário dentro desse contexto aí da sociedade feudal, onde os servos
que era a camada considerada inferior, ela deveria sustentar a existência das outras duas camadas. Tá? Então é nesse sentido que a gente entende esse governo aí absolutista, centralizador, parasitário. Quem que comandava a França nas vésperas da Revolução? O cidadãozinho que está aí do lado, né? Ó, o Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta, que perderam a cabeça na Revolução, tá? Perderam a cabeça, foram literalmente guilhotinados no decorrer da Revolução Francesa, tá? A Maria Antonieta é até famosa, né? Quando ela fala para dar para os pobres brioches, né? Como se fosse assim, esmola, dê aos pobres brioches para eles comerem. Né? Isso uma fala atribuída a Maria Antonieta para mostrar quão era a opulência da corte francesa nesse limiar, aí, final, melhor dizendo, do século XVIII. Né? Uma corte que vivia só de festas, banquetes, que pagava um monte de pensão para os nobres, que entravam em guerras que não tinham nenhuma utilidade aí para o desenvolvimento da sociedade francesa. Muitas vezes passava por acordos, né, e tratados desvantajosos, ou seja, a França estava com um sistema, esse absolutismo parasitário na França aí, ele estava extremamente desgastado. Luís XVI, ele representava o desgaste do absolutismo no território francês. Bom, falando da sociedade, né? Essa sociedade que o professor falou que sustentava, né? Como que ela era organizada, essa sociedade que sustentava a ideia do absolutismo parasitário. Então, ó, a gente pode observar que era uma situação bastante feudal ainda na França na segunda metade do século XVIII, que é quando acontece a Revolução, né? Uma sociedade dividida em estamentos, né? Sendo que era 3 faixas sociais e 2 grupos econômicos, né? 2 faixas econômicas, 3 faixas sociais, ó, o clero, que era o primeiro estado, a nobreza, o segundo estado, e a burguesia, os camponeses e os trabalhadores urbanos, que eram os sans-culottes, que compunham o terceiro estado. Então, 3 faixas sociais e 2 faixas econômicas. Por quê? Porque o primeiro e o segundo estado, eles tinham privilégios e isenção fiscal. Eles não pagavam impostos. Eles recebiam, né? Eles eram sustentados por quem? Pelo terceiro estado, ao qual cabia, né, a questão aqui, ó, do pagamento dos impostos. Então isso aqui era um elemento bastante atrasado, dentro de um contexto, de uma época onde ideias se apresentavam para produzir críticas, né, e propor mudanças em relação a esse sistema de organização. Qual é essa ideia que o professor está falando para vocês aqui? É o iluminismo. Então, os pensadores do iluminismo, que em grande parte eles eram oriundos do grupo social da burguesia, representavam o pensamento burguês, eles trouxeram aí elementos que questionavam essa situação, né? Que questionavam esse absolutismo parasitário, que questionavam essa sociedade aí dividida em 2 faixas econômicas, sendo que um grupo era responsável por sustentar, né, a opulência e o privilégio dos outros 2 grupos. Então isso daí é um elemento que é um fator que antecede o processo da Revolução Francesa, que antecede os acontecimentos da Revolução Francesa e que vão marcar aí o motivo que levou a Revolução a acontecer. Tá? Bom, na aula de hoje, lá na live, a gente ia começar com essa parte inicial que o professor está fazendo aqui, e a minha proposta era desenvolver rapidamente essa atividade com vocês aí da página 39, né? A gente olhar lá na página 39, tem um interpretando documentos, então eu acredito que aqui nessa aula gravada vocês podem até aproveitar esses comentários que o professor vai fazer aqui, para que vocês deixem desenvolvida essa atividade, caso tenha dúvida, na próxima quarta-feira vocês conversam comigo, tá? Então é uma atividade para a gente entender o contexto em que a França estava vivendo, né, nesse período aí de
século XVIII, né, que estava acontecendo ali as mudanças significativas e elementos significativos que vão culminar com o processo revolucionário que nós chamamos de Revolução Francesa. Tá? Então, ó, é um gráfico que mostra para nós a talha real, os impostos que eram pagos, né, pelo terceiro estado, né, pelos plebeus. Lembra lá que o terceiro estado tinha os comerciantes, a burguesia, tinha os camponeses e tinha os sans-culottes. Em Montpellier, nossa, agora foi duro de falar, né? Na cidade francesa aí de Montpellier. Tá? Então a gente tem nesse gráfico aí, né, do século XV ao século XVIII, de meados do século XV até meados do século XVIII. Tá? Uma linha, que é a linha verde, está mostrando para nós aí a variação dos impostos do século XV até o século XVIII. A linha vermelha está mostrando para nós a variação do preço do trigo, também, né, entre o século XV e o século XVIII, que é o momento onde as mudanças, né, propostas pelo Iluminismo vão culminar com a Revolução Francesa. Tá? Bom, do que trata o gráfico? Exatamente dessas duas coisas que eu falei aqui, ó. É a evolução, né, dos impostos pagos e a variação no preço do trigo entre os séculos XV e o século XVIII. Aí vocês poderiam perguntar, mas professor, por que preço do trigo? Por que o trigo? O porquê do trigo? Boa pergunta, né? Uma boa pergunta. Eu penso que algum de vocês aí ficou matutando nisso, né? Resposta rápida e simples. Porque a base da alimentação da população francesa nesse período era o pão. E o pão é feito do trigo. Nossa, descobriu o mundo, né? Inventei a roda agora, né? Por isso que eles colocaram aí a questão do trigo. Era um produto que era muito consumido, tá? Bom, de que modo as oscilações do preço do trigo a partir do século XVIII podem ter interferido na vida das pessoas comuns? Aquilo que nós chamamos de inflação, né? Aquilo que nós chamamos hoje de inflação. O aumento do preço do trigo diminuiu o poder de compra dessa população. Né? Então, essa população ela começou a ter dificuldade para comprar trigo. Né, ao longo, né, desde o século XV até chegar no século XVIII. O trigo foi aumentando muito, os impostos também eles subiram na mesma proporção, então os gastos que essa população tinha eram gastos bastante elevados. Tá? É aquilo que nós chamamos hoje de inflação. O que é a inflação? É a diminuição do poder de compra. Quando a população tem uma diminuição do poder de compra, ela começa a se limitar, ela vai cortando, ela vai tirando, ela vai deixando de consumir, e nesse caso aí a gente está falando de uma sociedade em que a vida consistia em trabalhar para você poder comprar os seus produtos, os seus bens para sobrevivência, né? A gente não está falando de bens de consumo aí que a gente compra hoje, que a gente corta hoje. Ah, não vou comprar um celular, não vou comprar um produto de beleza, sei lá o que. Não, está falando de comida. Então, diminuiu-se a possibilidade deles adquirirem comida, né? E, consequentemente, isso vai trazer o que para a sociedade? Fome. Vai trazer situações de miséria, né? A população vai sentir na sua dispensa essa situação, né? Então, é o elemento que vai culminar lá no século XVIII com um período de uma restrição muito grande junto ao terceiro estado. Né? O terceiro estado já não estava dando mais conta. Eles não produziam nem sequer para poder se manter, quem dirá para poder manter os privilégios do segundo e do primeiro estado. Tá? Bom, eu também, na sequência, tinha essa outra atividade aqui. Tá? É uma atividade onde a gente vai interpretar duas imagens, né, e produzir aí um pequeno texto sobre a França pré-revolucionária. Então o professor vai colocar aqui para vocês algumas ideias e depois vocês produzam aí, né, as suas considerações, deixem anotado suas considerações. Depois, se quiserem debater com o professor essas considerações, sintam-se bem à vontade, tá? Bom, são duas imagens bastante semelhantes que circularam na época da Revolução Francesa. Na primeira imagem nós vemos um ser, né, do sexo feminino carregando duas pessoas nas suas costas.
na outra imagem nós também vemos, né, uma pessoa, no caso ali um homem, né, já com idade avançada, tendo nas suas costas outras duas pessoas. Na verdade, a primeira imagem ela até traz para nós, né, assim, ó, 3, 2, 1, né, 3, 1, 2, representa exatamente o terceiro estado que sustenta nas suas costas, com o peso do seu trabalho, o primeiro e o segundo estado, ou seja, sustenta o clero e sustenta a nobreza. É isso que a segunda imagem também está mostrando, né? Aquele personagem ali, ele não representa uma pessoa, ele representa um grupo, tá? E é a ideia de como era pesado, né? Como que era difícil para o terceiro estado, composto pela burguesia, pelos camponeses, pelos sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos, como era difícil para eles a carga tributária para sustentar aí os privilégios, as regalias dos outros dois estados que estavam isentos da cobrança de imposto, do pagamento de imposto. Tá? Então é nesse sentido que vocês devem trabalhar em um pequeno texto, né? Falando sobre essas duas imagens que aí estão. Vocês têm até uma possibilidade melhor, olhando na apostila, de ver ali a legenda da imagem, né? e de fazer a leitura dessa legenda da imagem para que ela possa compor aí esse pequeno texto que vocês irão trabalhar, né, nessa atividade. Tá? Bom, para a gente poder caminhar agora essa aula para o momento final dela, tá? O professor vai parar agora aqui, até mesmo porque o nosso tempo está se findando, né? Para aquela proposta que a gente tem aí de 30 minutos, né? De 30 e poucos minutos aí de aula gravada, né? Bom, ainda pensando nos antecedentes da Revolução Francesa, ó, a França, além de toda aquela situação problemática em relação à questão do absolutismo parasitário, uma sociedade totalmente desigual, né, onde o terceiro estado ele era sufocado aí pela sustentação dos privilégios e das regalias do segundo e do primeiro estado, a França no século XVIII enfrentou uma crise econômica bastante acentuada, né? Essa crise econômica ela teve vários fatores que motivaram ao longo do século XVIII aí, essa situação e esse problema econômico na França, como por exemplo, né, os atos de navegação do Oliver Cromwell, que fez com que a Inglaterra se tornasse uma potência marítima e gerasse uma concorrência, né, em relação à França, no sentido dos produtos que circulavam pela Europa. Então, isso também acabou atingindo o território francês. Os gastos excessivos que a corte realizava, seja em banquetes, do pagamento das pensões da nobreza parasitária administrativa do absolutismo francês, ou nas guerras que eles acabavam entrando, e eram guerras que tinham pesado custo para os cofres franceses. Consequentemente, né, esse excesso de gastos aí gerou uma constante necessidade do aumento dos impostos. A gente pode olhar no gráfico lá da cidade de Montpellier, né, que os impostos ali no século XVIII eles vão, né, subir, vão alcançar o topo, né, o pico, né, da curva, né? Tá na moda falar isso agora, né? O pico da pandemia, né? Agora o pico do crescimento aí da cobrança de impostos acontece no século XVIII. E para piorar, né? O século XVIII ele também traz aí problemas de ordem natural que vão dificultar aí o desenvolvimento da agricultura na França. Nós temos registros históricos que mostram que em alguns anos teve chuva demais, que provocou inundações e que provocou quebra na safra, né, na lavoura dos camponeses franceses. Em outros momentos do século XVIII faltou chuva. Tá? Então, aquela situação, né, do crescimento do preço do trigo está associada exatamente a essa situação aí, né? Essa questão natural aí dessas intempéries climáticas que provocaram uma crise de abastecimento. Faltou produto. O que acontece com o preço do produto que tem? Ele sobe, né? Então é claro que daí teria que ter uma ação governamental para poder blindar esse momento aí de alguma forma. Só que o erário real, né,
o dinheiro que existia nos cofres da monarquia francesa não eram para isso, né? Era para sustentar as regalias e os privilégios da corte. Tá? Bom, destaquei também ali para vocês as ideias do iluminismo. É importante a gente entender que elas vão colaborar bastante para que o processo revolucionário na França ele tenha uma base ideológica. Então, o século XVIII, que antecede aí a Revolução, que vai acontecer no final do século XVIII na França, ele é um momento onde as ideias do iluminismo elas se estabelecem e elas acabam se desenvolvendo, né? E vão se difundindo ali pelos franceses, principalmente, né, pela burguesia francesa, que era ávida, né, dessa mudança. Tá? E, por fim, eu coloquei para vocês a Revolução dos Notáveis. Tá? Eu quero encerrar minha aula falando dessa questão da Revolução dos Notáveis. Certa vez, ainda na faculdade, e eu lembro disso, né? Não que eu seja tão antigo assim de faculdade, mas eu me recordo de estar trabalhando a Revolução Francesa num texto na faculdade, só não me lembro o autor do texto. Tá? Mas daí o autor ele trabalhava que a Revolução Francesa ela foi 4 revoluções em uma. Tá? Ela foi uma revolução dos nobres, que aí está chamada de Revolução dos Notáveis, quando no ano de 1787, esses nobres, inconformados com a proposta deles terem que pagar impostos, eles se rebelam contra essa proposta aí, que era uma alternativa que Luís XVI tinha, né? Ao invés de aumentar os impostos do terceiro estado, estender a cobrança de impostos também para os nobres e para o clero. Então, esses nobres, o segundo e o primeiro estado, eles se revoltam, né? É a revolta dos notáveis, e eles exigem a convocação dos Estados Gerais. É uma revolução dos camponeses, porque vai ter um período que a gente vai estudar, chamado de Grande Medo, que é quando os camponeses, influenciados pelos acontecimentos revolucionários da cidade, principalmente de Paris, eles começam a invadir, né, as fazendas dos senhores feudais franceses e tocam o terror. Tá? Quando eu falo toca o terror, imagine os caras matando o senhor feudal, imagine os caras matando a família do senhor feudal, imagine os caras aterrorizando mesmo. Tá? Então, a Revolução dos Camponeses é uma revolução do operariado urbano, os sans-culottes, né? Que o maior exemplo disso daí é a tomada da Bastilha, né? E também é uma revolução da burguesia, que soube articular todas essas revoluções em seu favor. Então, Revolução dos Nobres, Revolução dos Camponeses, o Grande Medo, Revolução dos sans-culottes nas áreas urbanas e a Revolução Burguesa. Aconteceram esses 4 momentos aí de agitação, com esses 4 momentos de revoluções, né, de mudanças de atitude, que vão culminar com o processo da chamada Revolução Francesa. Tá? Próxima aula, acredito que na live, a gente vai conversar aí na sequência, né? Vamos falar sobre os Estados Gerais, o que era, né, a Assembleia dos Estados Gerais, né? Era uma prática que já existia dentro do absolutismo francês, e por que os nobres, né? A gente viu que os nobres exigiram a convocação dessa Assembleia dos Estados Gerais porque eles não queriam pagar os impostos, mas o porquê que eles convocaram essa Assembleia dos Estados Gerais e o que eles queriam que acontecesse dentro da Assembleia dos Estados Gerais. Mas isso aí a gente discute na próxima aula, tá? Bom, vou finalizar aqui de mosqueteiro, mais uma vez, eu comecei mosqueteiro, vou terminar como mosqueteiro, tá? Então, se tiver oportunidade, então, assistam lá os 3 mosqueteiros, né? E vejam como que era essa sociedade francesa do absolutismo, tá certo, galera? Valeu, abraço, hein? Obrigado, até a próxima.